Muito boa noite a todos os alunos, a todos os presentes. Estamos iniciando aqui a nossa primeira Masterclass do ano. Meu nome é Ailton Natal, sou gestor aqui da Regional de Polos de São José do Rio Preto. E nós aqui no nosso polo organizamos Masterclass que vão beneficiar os alunos com horas complementares em diversas áreas. Hoje nós temos um tema muito interessante para poder estar falando, para poder estar ministrando para vocês de forma geral. Aqui junto conosco, a gente vai estar com um convidado muito mais do que especial, que é o Doni Moraes. Eu quero estar aqui tomando a liberdade de falar um pouquinho também a respeito dele, que é professor, é palestrante, é terapeuta integrativo, pode-se dizer, e é nosso aluno aqui também na Uniaselv, na área de licenciatura em artes visuais. Doni, você já está conectado aí, se puder abrir a câmera, só para o pessoal também já te ver, a gente já se localizar, vou colocar aqui você como fixado também. Pessoal, vocês aí no chat que puderem, vão falando o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando. A nossa Masterclass ela é bem interativa, então a gente vai estar aqui interagindo com vocês no chat, vamos estar perguntando feedback a respeito do som, a respeito da questão da imagem, da apresentação. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Agora eu estou ouvindo, Doni. Tá ouvindo, Ailton? Agora eu estou ouvindo. Todos estão conseguindo ouvir o Doni, pessoal? Tá chegando bom áudio para todo mundo. Tá dando um pequeno eco, Doni. Tá dando um pouco de eco. Agora o eco parece que sumiu. Melhorou. Tá. Agora eu tô te vendo também. Eu não tava te vendo antes, mas agora eu tô te vendo. Tá. Desconectei um fiozinho que tava aqui do lado. Vamos lá. Tranquilo. Pessoal, essa transmissão, ela tá acontecendo. Eu tô aqui de São José do Rio Preto. O Doni tá falando ali próximo à região de Ribeirão Preto, né? E o objetivo principal dessa Masterclass é compartilhar informação, compartilhar conhecimento com vocês que já são alunos da universidade ou não alunos que estão participando aqui, que estão conhecendo. Essa transmissão está sendo gravada. Posteriormente, a gente também vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube para que vocês possam acessar e ver quantas vezes for necessário, tá? Estou extremamente grato pela participação de todos. O nosso tema é a arte como ponte para os diversos caminhos da vida. É um tema muito vasto, é um tema fantástico, que visa aí mostrar como que a arte pode ser utilizada até mesmo em áreas que a gente nem imagina, no meio corporativo, dentro da nossa vida pessoal, no nosso ciclo de amizades. E aqui, por exemplo, o fato da gente estar aqui reunidos, organizando essa Masterclass, ela é uma obra de arte. Ela é uma obra de arte que compõe uma equipe, e eu preciso aqui agradecer, em nome de todos que ajudaram a esse momento acontecer. Então, o nosso público-alvo nessa noite são os alunos dos cursos de Ciência Social, Educação, Saúde e Gestão. Se você está aqui nessa live e também não é aluno, não tem problema, seja muito bem-vindo. A universidade é um lugar de portas abertas para que o conhecimento seja manifestado. Então, nós ficamos muito felizes de ter você aqui conosco. E se você quiser saber mais, conhecer mais do nosso trabalho, pode estar entrando em contato, está pesquisando aí nas redes sociais, Uniaselv São José do Rio Preto. Nós estamos prontos aí para te servir. Hoje nós temos aí o Doni Moraes como palestrante, né? Ele é palestrante, professor, conteudista. Eu, Ailton Natal, seria o anfitrião de vocês, também sou VP de projetos aqui do Instituto Marchiori, organizando aí o projeto das Masterclass. A Isadora, como coordenadora de projetos do Instituto Marchiori, também está aqui no chat acompanhando vocês, então dúvidas que vocês tiverem, perguntas que forem surgindo, podem ir enviando para a gente aí no chat, que a gente vai estar separando tudo certinho. Marcelo Cordeiro, no caso, ele realizou o cadastro dos alunos, a emissão de certificados da Masterclass, então todo mundo que está participando, que inscreveu o seu nome, vai estar recebendo um certificado, o Marcelo vai estar encaminhando para vocês, e agradecer também a Josiane, que também auxiliou aí no cadastro de alunos, para que a Masterclass também estivesse acontecendo.
beleza? Sobre a Masterclass, só para a gente poder concluir e iniciar, passar a palavra para o Doni também, o certificado ele vai ser encaminhado para o contato disponibilizado na ficha de inscrição em até 5 dias úteis, tá, pessoal? Então, vocês vão estar recebendo no contato que foi passado ali quando vocês fizeram a inscrição. Somente alunos e profissionais que preencheram a ficha de inscrição terão acesso ao certificado, então muita atenção com isso. E a Masterclass tem duração média de 1 hora, tá ok? Pessoal, para a gente poder estar iniciando, aí tem um breve currículo, uma breve biografia, falando a respeito de quem é a pessoa do Doni. Eu não vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês podem ler, mas eu vou estar falando aqui para vocês um pouquinho, porque o Doni é uma pessoa que eu conheci no meu âmbito pessoal, que eu tenho levado para a vida como um amigo, de fato, é uma pessoa que que eu posso sempre contar, que contribui muito na minha vida, e eu acredito também que contribui muito na vida dele, não só em negócios, mas de forma geral mesmo, naquilo que é mais importante, na essência, que é você ter pessoas para poder contar. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma sala aí reunida, onde pessoas estão ao vivo em uma transmissão, porque isso significa que a educação, isso significa que a mensagem ela está chegando até as pessoas. Porque o ensino superior, ele não é simplesmente para você aprender uma profissão que venha te dar frutos financeiros. Todos nós buscamos isso, sim, só que também é para formar um cidadão com uma mente consciente, de uma forma maior. E a gente só faz isso aqui, nesse momento de troca de experiências. Nós temos pessoas de diversos cursos, de diversas formações diferentes aqui, nós temos pessoas que já fizeram universidade alguma outra vez, e tem pessoas que estão fazendo pela primeira vez. E quando a gente reúne essas pessoas em um ambiente onde todos ficam sentados em uma mesa, todo mundo fica do mesmo tamanho e a gente consegue aprender de forma geral. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês o Doni, que é um amigo que eu tenho muita alegria em dar espaço, em ceder espaço aqui nessa mesa para que ele possa sentar e do mesmo tamanho eu possa contribuir aqui na vida de vocês, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Doni, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter topado esse desafio, por estar conosco, e fique à vontade. O microfone é todo seu, o pessoal aí está para te ouvir. Ailton, eu que agradeço. Tá me ouvindo bem, né? O áudio tá bom? Tá chegando bem? Perfeito, dando para ouvir sim. Tá bom. Ailton, eu que agradeço. Primeiramente aqui, quero retribuir as suas palavras, dizer que quando a mesa que a gente senta, né, devemos ser os menores, que assim a gente aprende e evolui. E, cara, você é um amigo que a vida me trouxe e que eu realmente tenho muita admiração, carinho, você sabe disso. Sei que posso contar contigo, assim como você sabe que pode contar comigo. E a respeito a gente já vai pegar e falar logo sobre arte, que a arte é isso, né? A arte é vida, é você transformar a vida de uma maneira mais leve. E muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade, por essa porta e tenha certeza que a gente vai passar junto por ela e vamos que vamos, tá bom? Quero começar falando para vocês, pessoal. Meu nome é Doni Moraes, tá? Tenho 42 anos. Hoje estou aqui apresentando sentado, mas tenho 1,73, a pele de cor branca, meu cabelo preto, liso, penteado de lado. Eu uso um óculos com um grau relativamente forte, e no formato redondo, verde bem escuro, e quase aparenta preto. Uso uma barba, bigode. No momento estou vestindo uma camiseta branca, tá bom? 42 anos, mas vamos lá. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque como a gente vai atingir várias pessoas, nesse momento eu não sei até onde vai estar chegando. Às vezes tem alguém que esteja nos ouvindo, mas que tem algum tipo de deficiência visual e ela pode estar acompanhando. Então, quando a gente faz essa descrição, como tem vários tipos de deficiência gerada por N motivos, a gente consegue, às vezes, que a pessoa formule isso na mente dela, então facilita. E quando a gente fala sobre inclusão, que é uma das coisas que a gente vai chegar lá, ainda mais pelo mês que a gente está vivendo, né? Sobre autismo e tudo mais, a primeira coisa é deixar de lado a indiferença, começar a fazer a diferença. Então, às vezes, algumas coisas simples que a gente faz
para o outro significa muito. Então, é nessa pegada que a gente vai. Vocês estão comigo? Bora para cima e vamos falar sobre arte, vamos falar sobre vida. Fiquem à vontade para mandar mensagens, perguntar e a gente construir um diálogo legal aí, bem tranquilo, bem leve, tá bom? E vamos lá. Meu nome, Doni Moraes, 42 anos, pai do Henrique, da Eduardo e do Vinícius. Eu sou esposo da Maitê, minha esposa maravilhosa que está aqui acompanhando comigo, que é um suporte e que, graças a Deus, me apoia em tudo. E isso é um pilar essencial que a gente tem para a vida, né? Hoje eu resido aqui em Pitangueiras, no interior de São Paulo, que bem perto de Ribeirão Preto. Mas a minha infância, eu nasci e fui criado na cidade de Bitiúva, aqui do ladinho, 13 quilômetros, uma cidadezinha bem pequena. E lá foi onde começou a construir essa jornada Doni Moraes, né? Vou contar um pouquinho sobre mim, falar só para a gente dar uma ilustração a respeito e depois a gente vai entrando nos temas falando de arte, mas vocês vão ver que tudo tem uma ligação. E se tiverem perguntas, legal, deixa aí, eu te falar para o pessoal, deixa aí no chat nome, cidade, da onde que eles estão falando e também a idade, para a gente poder ver até onde o pessoal está, até onde a nossa live está chegando, tá bom? Perfeito. Então, Inclusive, Tony, eu vou até aproveitar aqui já para te passar. Eu tinha perguntado no início, a gente está com pessoas de Teresina, no Piauí, na olha aí, Zona Leste de São Paulo. A gente está com pessoas em Frutal, onde nós também temos polo, alunos de São José do Rio Preto. Está bem variado, viu, Doni? que legal. Esse é o bacana. Então, aí nesse slide que vocês estão vendo, aí tem a foto da antiga estação ferroviária e rodoviária, servia para os dois, de Bitiúva, mas hoje ela nem existe mais. Por que que eu escolhi essa foto? Eu nasci tive uma infância simples, nascido lá na cidade de Bitiúva, casa simples, mas uma boa parte da minha infância eu passei residindo ali na estação. E eu estou falando isso, deixar claro, tá? Não é para gerar nenhum tipo de vitimismo, nada disso. É só porque quando eu olho para o passado e vejo hoje aonde que eu estou, e principalmente com as pessoas que eu estou, e o valor que a gente vai gerando para a vida, a gente olha e não é que era legal ser pobre, nada disso, mas é que aquilo lá realmente criou um alicerce para a gente poder viver o que vive hoje e ter realmente convicção e estrutura de pegar e falar. Então, essa região a estação ferroviária, eu morei ali por vários anos, tá? Tive que lidar com muitas coisas, porque você morando na estação, você não tem privacidade, você não tem, literalmente, você fica procurando um lugar para se encaixar. E quando sai na rua é apontado, era o menino da estação, né? Então, é o menino da estação, tá? Mas, que nem eu disse, isso me ensinou a olhar o mundo realmente de uma maneira que você precisa romper e você escolhe. Ou você se vitimiza, ou você aprende com a situação e gera valor para você mesmo, né? Então, lógico, eu falando isso com 42 anos é diferente de lá atrás que eu estava com, né, na época dos 7 aos 10, 12 anos quase. Então é bem diferente. Mas a estação teve um papel primordial para me ensinar a olhar de um ângulo para a vida que eu falo assim, cara, a gente tem que valorizar, a gente tem que respeitar e a gente também tem que se posicionar para poder estar fazendo a diferença, né? Então é sobre isso. Eu sempre fui apaixonado pela arte. Isso é fato. Desde criança, desde muito que eu me lembro por gente, sempre gostei de desenhar. Sempre estava ali rabiscando alguma coisa, ou mesmo no chão, né, no chão batido, às vezes você não tinha, pegava uma varetinha e começava a rabiscar. Isso é uma coisa que sempre esteve dentro de mim. E eu lembrando assim, né, desenhando com carvão, pegando papelão, recortando e montando tela para a gente poder estar fazendo. Eu olhando para trás, eu vejo que aquilo tudo era um treinamento para chegar no que eu faço hoje, né? Então, por isso que eu digo, sempre a gente tem que olhar como um aprendizado. Nós somos eternos aprendizes aqui, né? E aí, tu tá cortando um pouquinho para mim, só confirma para mim se você tá me ouvindo, por favor, meu irmão. Tá dando para ouvir, Doni? Tranquilo. Ótimo, legal. Então, bora lá. Eu fiz uma listinha aqui
E quando a gente fala como, vamos lá, quando a gente fala como arte, ponte para outras oportunidades da vida, é que na realidade tudo que a gente faz, eu encaro que é a respeito do método que foi desenvolvido, a gente vai falar sobre isso também. Tudo na vida, ela é arte, tá? Então, como eu estava falando, desde o início, quando eu comecei a desenhar lá no chão batido, pegando papelão, recortando, fazendo caratela, não tinha materiais, mas aí pegava um carvão, sabe? Pegava o lápis mais simples que tinha, mas tinha o papel e a gente começava a criar. Isso tudo era estímulos, né, para a gente poder estar desenvolvendo essa criatividade que, graças a Deus, sempre teve dentro de mim e a gente vai realmente se desenvolvendo devido a isso. E hoje eu tenho a consciência que tudo na vida, a arte, ela faz parte de tudo na vida. Ah, Doni, mas como assim? A arte faz parte de tudo? Ela está em tudo. Porque literalmente tudo que nós fazemos, quando a gente olha com esse olhar de gerar valor e de realmente admiração, de começar a buscar os detalhes, a gente entende que tudo que a pessoa faz, ela é arte, entendeu? É arte de fato. Então, por exemplo, a gente tem o médico, ele faz arte, cozinheiro, ele faz arte, da maneira dele, ele faz arte, né? Assim como eu, é uma arte diferente. Mas qual que é o intuito de independente que eu acredito, tá, Ailton? Acredito muito, né? Independente do que você faça, é realmente gerar valor para a vida do próximo. Então, tudo que você faz de coração, que você faz realmente se entregando, pensando realmente de gerar valor para o outro, não tem como dar errado. E aí você faz adaptação. Então, o meu curso de desenho, como eu sou autodidata, eu nunca tinha feito nenhum curso, nenhum. Pegava, desenhava, adorava, era introspectivo, apesar de hoje, quem me conhece igual você, né? Eu tenho gente se encontrando e a gente tem que tomar cuidado para não esticar o assunto demais e a gente vai ligando, mas eu era muito introspectivo, tá? Porque além de uma infância muito simples, eu tinha algumas situações também com relação à família e coisas que geravam muita ansiedade, e desde o período da infância para caminhando para a adolescência, fase adulta, também lidava com depressão, diagnosticada desde antes, só que naquela época não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, não tinha todo essa rede de apoio que a gente consegue que a gente tem hoje. Então, com 42, eu penso lá atrás, né, criança, fase de adolescência, tudo mais, era uma coisa que, na realidade, eu não sabia nem como explicar. Eu sentia, mas eu sabia que eu sentia, mas não sabia como explicar. Então, o desenho sempre teve muito presente, muito presente, muito presente. E conforme foi passando, fui crescendo, as situações foram mudando, o tipo de trabalho, o tipo de preocupação, de responsabilidade também foi mudando, mas o desenho sempre esteve presente. Então, eu tive vários trabalhos, inclusive um trabalho de 21 anos. E então, o que que acontece? Só que num determinado momento, a vida deu uma guinada. Ela deu um chacoalhão, arrancou as raízes, mostrou, foi lá e plantou de novo. E na hora que plantou, nesse vasinho, estava lá a arte, estava o desenho. Então, alguns desses desenhos que estão sendo mostrados aqui, foi da época onde eu comecei a fazer encomenda, tá? Tudo começou no processo, que aí eu estou encurtando um pouco para a gente começar, para a gente realmente caminhar para frente. Mas esse processo de depressão, tal, foi tudo. Eu achava que eu lidava muito bem, assim, porque a gente sempre acha, a gente sempre se coloca, né? Até você ter realmente olhar a ilha de cima, igual diz um amigo meu, né? Igual diz um amigo meu aí, você olha a ilha de cima e você entende aonde que está a situação e como que você pode melhorar, né? Dá um passo para fora, olha de fora a situação. Mas aí, quando você está envolto, né, é difícil. Por N motivos, veio de novo, depois de muitos anos, já agora, né, recente, alguns anos para trás, o desenho que era tão presente, eu comecei a fazer encomenda. Fazer encomenda, postei um desenho, aí gostaram, aí de repente eu estava com uma lista de 20 desenhos de encomenda para fazer, eu falei, o que está acontecendo? Né? O que que eu vou fazer? Mas agora que é. Aí o que que acontece? Deus mostrou, falou uma linha de raciocínio, falou: aqui é onde você vai, aqui é onde você eu te plantei e é aqui que você vai florescer e vai realmente mostrar o caminho aqui.
Então, aí, comecei a desenhar, fiz as encomendas, começaram a surgir encomenda, e um dado momento eu fui expor, porque começou a surgir algumas situações das pessoas pedirem para eu expor desenho. E aí umas amigas da Casa da Arte, que tem um amor grandioso, né, que é a Maria Amélia, na época a Leila estava lá também, tia Sandra, o Marco, que inclusive se tornaram os primeiros alunos e estão comigo até hoje, a Sandra e o Marco, fizeram um convite para eu montar o, o curso de desenho para a gente poder estar passando e abrindo uma oportunidade diferente que tinha aqui, né? Na realidade, é difícil achar um lugar que tenha um projeto desse, né? Porque como ele começou do zero e foi realmente uma coisa que foi de dentro para fora, eu fico feliz em dizer que não tem muito, porque do meu jeito é único, e é isso que faz a gente ser especial, né? É o fato de ser único. Então, o que que eu quero dizer? Fazendo uma ligação lá atrás com o que eu estava falando, com relação à arte está em tudo, é que a gente pega esse olhar contemplativo, essa criatividade e adapta para cada um, para a realidade de cada um. Então, isso é que faz a gente ser especial, é o fato de ser único. E aí, depois desse convite, eu peguei e falei assim, pô, beleza, vamos lá. Mas aí como? Que aí é o como, né? De como a gente vai produzir esse rolê. Aí os anjos que Deus vai... Pode falar, Só, você falar? Ô, desculpa te interromper, mas só para fazer um contexto geral até o momento, eu acho que é legal isso até mesmo para os alunos irem entendendo e também engajando conosco, de uma fase totalmente depressiva, né, da sua vida, onde você Sim. estava até sem energia, sem ânimo para poder trabalhar, iniciar novos projetos, a arte, ela surge, te salva e se torna um novo objetivo profissional, se torna um novo objetivo profissional. Eu acho que é muito interessante, muito bonito isso na sua história, quando a gente para pensar que você já não nasceu desenhando e vivendo do desenho. Não. Essa mudança ela aconteceu no meio do caminho, quando você já tinha família, quando você já, né, e é muito interessante isso, né? Como o desenho ele foi introduzido, como ele te resgatou, e agora você vai contar para a gente no seu processo, né, na sua formação, como você ajuda a resgatar outras pessoas. É isso, né? Isso, exatamente, Ailton. Porque realmente é isso, é de dentro para fora mesmo, sabe? Foi uma necessidade, porque eu não tinha, eu sabia que isso falava muito comigo. Eu acho que tá dando um eco, né? Acho que Não, até que, bom, agora eu não ouvi, parou? não deu. Não, beleza, é que fez um eco, mas já voltou. Vamos lá, recapitulando. Esses processos que eu passei realmente, eu sempre amei, desenhava, sempre, sabe, ficava ali muitas horas debruçado, de maneira geral. Sempre gostei de todo tipo de arte, apesar de ser apaixonado pelo realismo preto e branco com grafite, eu sempre fui apaixonado pela arte, sou apaixonado pela arte. Mas o que que acontece? Eu não tinha aquela falar assim, nossa, eu vou ser um artista, um desenhista e vou... Não, não tinha isso. O que foi realmente foi uma necessidade, mas que eu acredito hoje, né? Mais uma vez, passado tudo, criando mais lastro e tudo mais, eu entendo que nada é por acaso. Então, quando eu olho para isso, aquele afastamento que eu tive de algumas situações, de ficar retraído, bom, eu chegava, dependendo, ficar dias sem sair do portão para fora, de ver pessoas, mas o tempo todo eu estava ali envolto dentro da folha, dentro do desenho, construindo, né? E ali eu sabia, né, que eu estava me dedicando 100% ali, só que eu não tinha essa consciência. Eu sabia da minha dedicação ali, porque eu sempre fui muito compenetrado de gostar de fazer as coisas muito bem feitas. A cobrança minha sempre foi muito com relação a isso, mas eu realmente não tinha uma noção de falar assim, não, isso daqui já é um ponto, mas depois que Deus catou, fez isso, chacoalhou, plantou de novo, aí realmente o olhar vai mudando, sabe? Aquele pensamento acelerado que era um turbilhão de coisas, você começa a dar um direcionamento. Por quê? Você começa a respirar, comprar uma vírgula, sabe? Aquele texto que você vem escrevendo doido, corrido, você pega, adiciona uma vírgula, respira, porque nessa vírgula, nessa pausa, você pega e fala assim, opa, peraí.
E se eu fizer esse negócio aqui? Vou melhorar aqui, vou corrigir ali. E entendo, tudo isso que eu estou falando é sobre desenho, mas não é sobre desenho, né? Porque a gente está falando, isso serve para o desenho, para melhorar um traço e tudo mais, que a gente também vai fazer essa ligação, mas é sobre realmente levar esse ponto de vista para a vida, tá? Então, aí, essas pessoas, até chegar nesse convite, eu ainda não tinha essa convicção de falar assim, vou criar e vou fazer e vou acontecer, agora surgiu a oportunidade aí. Pô, não, não era bem assim. Só que, como eu sempre fui uma pessoa também de fazer as coisas, sabe, muito preocupado com o próximo, eu sei que Deus viu isso e falou assim, então já tinham pessoas na minha caminhada aí, uma delas, Danila Pinheiro, né, que eu sempre cito aonde eu tô, porque além de ser um admirador do trabalho dela, da personalidade, ela é simplesmente, sabe quando você se torna, não gosto muito do termo fã, porque fã não senta na mesa, né? Fã, mas quando você se torna amigo daquela pessoa que você admira, eu gosto do termo fã, mas eu tenho um pouquinho de. Porque fã é aquele que, uau, mas ele não está do lado, ele não senta na mesa, não tem essa troca que a gente tem. Então é mais legal ser amigo. Então hoje eu tenho o prazer de falar, por exemplo, que eu sou amigo da Danila, assim como outras oportunidades que o desenho me proporcionou, sabe? De estar em ambientes que eu nunca imaginaria. Por exemplo, em eventos em Alphaville, falando sobre desenho, coisas que eu nunca imaginaria. Por quê? Porque nesse processo de transição no começo, quando eu comecei a postar e as pessoas perguntavam, falavam assim, mas o que que você faz? Qual que é o seu trabalho? Eu falei assim, eu desenho, eu trabalho com desenho. Desenho de arquitetura, desenho de construção civil, o que que você faz? Eu falo, não, eu desenho. Aí muitas vezes eu ouvi, e isso serve para qualquer âmbito também, mas você faz esses desenho, tipo, você não... mas o que você faz? E o seu trabalho, qual que é? Nossa, você tá louco. Isso não dá dinheiro. Artista no Brasil, e eu Vamos, vamos dar é, uma olhada, vamos dar uma olhada em algo aqui que eu separei, que eu acho que mostra muito bem que não é necessariamente só um desenho, né? Deixa eu ver se eu consigo, às vezes, deixar aqui para poder ver. Acho que não vai. maravilhoso. Isso não tem preço. Pedacinho, vai dando batidinhas. Isto, vai esparramando. Isto, garoto. Mais um pouquinho aqui na borda. Isto. E tá surgindo. Doni, conta para gente como, Boa, quem é Adriano. esse aluno, esse E agora processo que você está fala o que fazendo, você achou do resultado final das como funciona fotos. isso? Eu Ailton, gostei. esse aluno é o Adriano. Ele é um aluno que ele tem autismo. E, cara, eu tenho que ter que me controlar porque me emociona bastante. Principalmente porque é um transbordo de amor, cara. É muito amor envolvido que realmente não. Então, o que acontece? Como o curso ele tem um sistema muito humanizado, o curso de desenho, eu adapto a aula para cada um, especificamente cada um, no tempo de cada um, respeitando também gostos, porque é, eu amo todo tipo de arte. Então, o que que eu quero? Uma coisa que eu acho importante falar, Hilton, lógico, colocando todas os pontos, porque às vezes eu gosto de falar com a pessoa que a gente tem o hábito de falar assim, cara, faça para o próximo, fale do jeito que você gostaria que falasse com você. Só que um dia eu estudando comportamento e tal, e seguindo um cara que é muito grande, assim, falou uma coisa que faz todo sentido. Eu não quero falar com você, Ailton, do jeito que eu gostaria que você falasse comigo. Eu falo com você do jeito que eu entendo que você gostaria. Então eu me aproximo, eu me conecto e eu procuro entender a maneira que você gosta. Então eu falo com você da maneira que seja clara para você, porque existe uma coisa que é diferente. Uma coisa é eu falar para você e uma coisa é eu falar com você. Quando eu falo para você, eu faço uma explanação. Então, na aula, eu posso fazer uma explanação. Então, acontece, às vezes, de dar uma aula.
para uma sala lotada, você pega, explana um assunto, joga para eles e vai acompanhando. Sabe, mas o que eu gosto mesmo é desse formato ateliê, com turmas um pouco menores, de falar, mas independente de qualquer coisa, independente na nossa vida, no dia a dia, uma coisa que eu me preocupo muito é de não é falar para você, mas é falar com você, direcionar para você, sabe? É estar presente, olhar no olho, porque é você se conectar, mais uma vez, se conectar com a pessoa e falar assim, cara, não, a gente está entrando num acordo, a gente está se entendendo, a gente está presente um para o outro. E o Adriano, ele é um menino adulto, né, que tem autismo, ele ama desenhar, e assim, eu tenho já um tempo que eu estou acompanhando ele, e eu vou sempre mesclando, porque ele é apaixonado por anime, por personagens, né, o Kakashi do Naruto, por exemplo, ele ama, tem vídeos lá na minha página, ele desenhando, depois o pessoal quiser dar uma olhada. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E aqui nesse momento, só que eu gosto de ir diversificando. Então, eu estou fazendo um processo que era mais rápido, porque nós fizemos trabalhos mais demorados, então um processo mais rápido, que é o quê? Guache, papelão, guache simples, guache que, né, baratinho, nada, e papelão e pincel que eu vou adaptando também. E aí o processo é todo guiado. Eu vou guiando, eu vou falando, ó, faz assim, bate assim, pega o pincel desse jeito, preenche daquele jeito. Então, e a gente vai construindo essa relação. E, cara, é maravilhoso, porque quando ele acabou esse desenho, essa imagem no geral, eu perguntei, eu sempre gosto de perguntar para os alunos, ele falou assim, e aí, como você está se sentindo? Ele falou, nossa, eu fiquei emocionado. E, cara, você sabe que é uma pessoa pura, literalmente, cara, pura. Sabe o que é você olhar assim e falar, Deus, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por me permitir viver esse momento, sabe? Obrigado por estar literalmente aqui presente para mim. Porque, de novo, aí eu olho para dentro, aí eu vejo o quanto isso conecta, sabe? Quando eu falo com ele, ou com qualquer dos alunos, ou com as pessoas, eu gosto de gerar uma conexão, mas a principal conexão que a arte faz comigo é de estar presente para mim hoje, sabe? Porque teve essas dores da ausência, mas a maior ausência que a gente pode ter é a ausência de nós mesmos. Então, essa vírgula, ele traz a gente de volta. E quando você está desenhando, que nem ali, essa construção foi 1 hora de aula, sabe? Em 1 hora de aula a gente fez esse trabalho, e é 1 hora, cara, em voo de cruzeiro. Você entra no flow ali, vai, e, e esse tipo de trabalho, com esse tipo de ser humano, cara, só mostra que você fala assim, cara, dá para ser melhor. E Hoje, o resultado ele é notável, né? Como que você enxerga, Doni? Por exemplo, é um cenário que hoje nós talvez não temos, né? Mas como que você enxerga um mundo onde, falando diretamente da educação básica, da educação de ensino médio, ou até mesmo das empresas, um ambiente que existe espaço para criatividade, existe espaço para arte, existe espaço para que a pessoa de fato consiga expressar seus sentimentos. A gente está vivendo um momento muito interessante nacionalmente. Acho que vale até a pena fazer esse parênteses dizendo. A gente tem uma nova norma, né? Aliás, uma reformulação em normas acontecendo no regime trabalhista, que seria a NR1, que tenha uma preocupação exclusiva com a saúde mental dos trabalhadores. E sim. como que você enxerga a arte contribuindo para a saúde mental das pessoas ativamente, né? Que tipo de futuro utópico ou presente utópico a gente poderia imaginar aonde as pessoas podem ter esse ambiente da criatividade, o ambiente às vezes livre ao erro, em um ambiente controlado, porque a arte é muito bacana nesse sentido. Se você erra, você pode rasgar o papel, você pode pegar outro e começar de novo, né? Você pode usar a borracha para apagar. Então, como que você vê, né, nesse sentido? Olha, Hilton, para mim, não tem, faz total sentido a inclusão da arte. Por quê? Porque a arte ela está em tudo, né? Então, se a pessoa, e esse cuidado, hoje é uma das principais coisas de fato, né? Com esse cuidado
com a mentalidade, com o bem-estar emocional das pessoas. E a arte, quando você coloca esse tipo de processo, que ele é humanizado, ela literalmente te torna, te traz para aquilo que é a sua essência, que é ser humano. E hoje em dia, a gente vê que isso está sendo deixado de lado. O ser humano não está tão humano, mas o nosso papel é se posicionar, por isso que eu comecei falando no começo da nossa fala, a respeito da descrição, porque é você se colocar no lugar do outro. E a arte, ela tem esse poder, tá? Além dela de conectar, além dela melhorar a sua criatividade, a sua comunicação. Um exemplo, a gente só está aqui hoje por conta do desenho. Se não fosse o desenho, eu jamais estaria apresentando com você uma masterclass dessa. Então, ele te melhora em todas as maneiras. Eu vejo isso. E se as pessoas hoje vêm falar comigo, sim, tem como, porque igual essa pergunta que você fez. Se você coloca um processo desse, adaptado para a realidade de cada um, para uma empresa, você conversa com as pessoas de uma maneira que você realmente coloca essa pausa de reflexão dentro dela. E aí, quando você se torna mais humano, você consegue se colocar melhor, você desenvolve empatia. E isso a arte faz maravilhosamente. Então, quando nós construímos essa empatia, nos tornamos mais humanos, seja em que âmbito, em que local for, a gente consegue gerar valor para a vida da pessoa, porque a arte e a nossa, eu creio, tá? Que nem é outra coisa que pode ser utópico, mas eu vivo e eu acredito profundamente, por isso que eu demonstro, por isso que eu luto por isso. Por isso, por isso, por isso, né? Mas é isso. É você realmente gerar valor para a vida do próximo. Tudo que você faz é para gerar valor para o próximo, porque consequentemente isso volta, sabe? Quando você desenvolve essa energia, ela começa a tomar conta do ambiente, das pessoas, sabe? Você desenvolve o ambiente voltado com essa mentalidade de ver o lado bom, é inegável que tem uma mudança. Então, seja em qual situação que for, direta ou indiretamente, seja num conteúdo que a pessoa consiga colocar, porque tem aqui, por exemplo, tem situações que a gente faz trabalhos que pode ser com professores, pode ser em restaurantes, empresas, pega alguns processos de desenho, coloca a pessoa sentada, faz ela passar pelo processo e aí ela realmente se coloca na situação de aluno. Por exemplo, um professor, muitas vezes está no automático, falando do jeito dele lá, tal, na correria e aquela coisa. E quando você pega ele numa hora que ele para e coloca ele na carteira, já muda a perspectiva. Mas, acima de tudo, num restaurante, você vai falar com a pessoa, você vai falar sobre. Mas como vai falar que o restaurante não faz arte? Sabe? Mas eu vou muito além. E só para ilustrar um pouquinho, me alongando um pouquinho, se precisar, você dá um toque aí eu paro. Mas o que acontece? Um restaurante, por exemplo. Eu trabalhei como garçom, sabe? Aqui no Leblon, no Mojica, em alguns lugares, desde criança, trabalhei em vários lugares de restaurante. E conforme eu fui crescendo, tem alguns detalhes que fazem a diferença e coisas simples. Por exemplo, você num restaurante você vende uma experiência. É igual no meu curso de desenho. Cada aula é uma experiência. Cada detalhe que eu coloco, uma fita crepe que está lá, uma fita crepe eu brinco que é bem-estar em rolo, né? Então tudo que você coloca, que você tira aquela fita crepe e ele vai limpando o desenho, o aluno fala, nossa, isso é satisfatório. Tudo isso tem um porquê e tá lá por um porquê. Então, voltando para o restaurante, o simples fato que a pessoa, às vezes, cara, você pega a sua esposa, você vai levar ela num restaurante, você se prepara, ela faz cabelo, ela faz unha, se perfuma, se arruma, você bota a beca, ajeita o gelzinho no cabelo, pá, e vai para o restaurante. Aquela pessoa que vai te recepcionar com um sorriso, ela já ganhou. Falou assim, cara, ambiente. Mas tem um detalhe, você pede um refrigerante, ele vem numa latinha. Se o cara tiver o bom senso, por exemplo, de pegar, porque muitas das vezes o cara, a pessoa que está sentado, o homem, ele, é o que eu falo, são situações, mas a gente, eu estou falando da pessoa que está do lado da empresa. No caso, eu como professor, sabe? Você como gestor, então a gente coloca cada um na situação. Mas aquele garçom, se ele ter noção que ele pega uma latinha de refrigerante e ele abre e ele serve, que seja 2 dedinhos e coloca a latinha aberta na mesa,
Se for, por exemplo, ele vai facilitar porque a mulher, cara, ela fez a unha para ir no restaurante. E se ela vai lá, ela vai, sabe? É bobeira. Não é bobeira, cara. Não é bobeira, porque é bem-estar, sabe? É a experiência. Então, falando da minha aula, é tudo isso, tudo tem um porquê. Então, o curso ele começa do zero. Então, a gente começa literalmente com desenhos de identificação, que é uma das coisas que eu adoro fazer também fora da sala de aula, nos bate-papos. Porque quando você coloca e pede para a pessoa desenhar, eu trago elas para minha área. Então, tipo aqui, ó, chegou, joga para mim que aqui a gente vai. Só que ali você consegue perceber se ela se for um aluno, como ele pega no lápis, como ele tá. Mas se for fora, se for numa empresa, se você coloca para fazer isso, você já percebe como que a pessoa, se ela tá tensa, se ela não tá, como que ela senta e como que tá receptiva, não tá, e ali você vai conduzindo, sabe? Mas o curso ele vai do zero ao realismo, só que ele não é engessado. Eu falo que ele não é engessado. Você aprende técnica, você aprende sobre material, mas acima de tudo, você vive, sabe? Porque uma coisa é você fazer, ó, eu vou te ensinar realismo. Então, você começa aqui, melhora o seu traço, aqui você sombreia e aqui você constrói um objeto realista, ok? Te entreguei. Mas o curso ele já não tem, normalmente tem um formato assim que, por exemplo, eu tenho dou aula para a avó e o neto, que nem eu citei no começo, que é a Sandra e o Marco, que estão comigo longa data. Por que isso que não é engessado? Nós, um exemplo, a gente está pintando o trabalho atual, é uma esteira de palha, aquelas esteiras, né, que usa como tapete e tal, está pintando com tinta acrílica, e assim, e é lindo de ver, porque num dado momento, tá a avó, a filha e o neto, em volta da mesma mesa pintando. E tô eu ali, cara, presenciando esse momento, tendo a oportunidade de fazer algo que eu amo e gerar valor. Então, quando eu falo que dá para ser adaptado, independente da situação, dá para fazer. Por Ô, quê? Doni, eu queria até aproveitar que você está falando disso, porque tem uma pergunta, né, que foi feita aqui por uma aluna, que eu acho que vai muito de encontro aos exemplos que você está dando, né? A aluna que fez a pergunta é a Raquel Thyssen. Se eu não me engano, ela é aluna de Votuporanga, tá? Ela tem 30 anos de idade, e a pergunta dela foi o seguinte: como a arte pode me desenvolver se a minha área é distinta? Sou formada em RH e cursando formação pedagógica em Letras Libras. E aí a gente também tem um outro aluno que é o Sérgio Rodrigues, que ele também é formado em Letras Libras. Então, só te comentando mesmo com você, porque é uma pergunta que você pode responder aí direcionado às duas áreas, né, que foram citadas. Legal. Ó, o que eu posso falar para eles é a Raquel, e quem que é o outro aluno? Eu não ouvi direito o nome, por favor. É o Sérgio. E o Sérgio. Então, Raquel e o Sérgio. Tem como a arte ser, porque não é só sobre o que vai para o papel, eu costumo falar, porque uma coisa é você falar sobre o desenho que está sendo construído no papel, de você pegar e ensinar uma técnica e você falar, ó, é assim que eu faço um desenho e é por conta disso, disso e disso. Outra coisa é você falar sobre a essência da arte, que é o que a gente preza, é o que a gente trabalha, é o que a gente vive. Então, tudo que você faz com relação à arte, você adapta para o seu dia a dia. Por exemplo, letras, você vai adaptar, mas é a mentalidade. Entende? Então, quando você vai falar sobre o assunto, é você adaptar para a sua realidade. Mas é a mentalidade, é como a gente vê o mundo. Então, por exemplo, seja em qual setor, igual eu falei do restaurante, dando o exemplo da latinha. O curso de desenho, mas a arte no geral, ela faz com que nós nos tornemos mais atentos, sabe, aos detalhes, de você contemplar algumas situações que até então passavam batidas, mas realmente você consegue adaptar, seja no RH, seja em qualquer situação, por quê? Porque, inclusive, ela vai melhorar o seu convívio com as pessoas, mas também, além de tudo, ela vai melhorar o convívio com você, porque ela vai te trazer para o presente, para presente, para você. Entendeu? Então, isso não é só da boca para fora. Como eu disse, é o que eu vivo. Cada um tem uma realidade.
Então, dá para a gente fazer também, que tem um processo de mentoria, a gente fazer o acompanhamento da pessoa pegar e falar assim, olha, a minha realidade é essa. Então, você vai direcionando e falando com ela especificamente para a realidade dela. Aqui eu estou falando de uma forma mais ampla, mais aberta, mas que dá para ser adaptado. Porque independente daquilo que você faça, é arte. E quando você tem essa consciência, a gente não olha para a situação como você falar assim, cara, mas não faz sentido. Você cria um sentido. Você dá sentido. É o que eu disse, você melhora a sua comunicação. Você se torna mais claro, você deixa de falar para a pessoa e começa a falar com as pessoas. No RH mesmo, né? Imagino, né? O tipo de situações que a pessoa tem que passar. Então, você precisa dessa calma, desse realmente raciocínio de você falar assim, cara, não, peraí, eu tenho que... Mas, acima de tudo, quando você... Isso se torna natural. A gente fala assim, eu falando dessa maneira, parece que, nossa, no meu caso do desenho, do curso, a gente desenha. Quando nós vamos falar para outra situação, a gente adapta para a situação. Mas, acima de tudo, você cria um estilo de vida, tá? Então, o que que faz você criar esse estilo de vida? É a proximidade. É o que nós começamos falando no começo, são as mesas que você senta, né? Igual você falou, o desenho, você pega, você rasga, você apaga, você constrói. E na vida? Se você cansa, se você está cuidando de um RH, tem um monte de coisa para resolver, chega uma lista lá, ó, você vai dispensar, e daí você fala, pô, você cansa. O que que você faz? Você descansa. Na vida é assim, a gente não desiste. Se a gente cansa, a gente descansa. Tá? Então, como na arte, o que que acontece? Mais uma vez, a gente fala, a arte, no meu caso, o desenho, ele amarra tudo junto. Mas não é só sobre o que vai para o papel, é realmente o que a gente gera de valor e carrega para a vida. Então, o curso de desenho, ele tem essa linguagem, ele é voltado dessa maneira. Então, mesmo que você acesse um curso digital, ele tem essa maneira, essa linguagem. Por quê? Porque eu quero e estou o tempo todo falando com você. Tá bom, Raquel? Então, é direcionado para você, Raquel, no sentido de que a gente cria conexão. Você está sempre gerando valor, mas principalmente você está presente. Então, independente do que for, quando você olha para a situação e você fala assim, cara, isso é arte, mas acima de tudo tem uma palavra que eu acho muito importante, tá? Aceitar. Aceitar que o que você faz é arte, porque muitas vezes a gente, por medo do julgamento, igual eu falei no começo, eu não sabia nem como responder qual era o meu trabalho. Hoje eu tenho uma resposta pronta. Sabe, hoje eu tenho uma resposta pronta. Mas, assim, é aceitar. Aceitar que, primeiramente, o que você faz é arte. E aí, você aceitando, as portas se abrem, as opções aparecem. E você fala, ó, Ailton, peraí, a Maite quer falar? O que você acha dessa... Tem, quem que é? Ah, tá. Ó, tem uma pergunta vindo do Instagram, aqui, Ailton, que é a Leila, uma artista maravilhosa. Ela tá Certo. perguntando o que que é, você conhece a Leila, né? Fabulosa. Ela tá perguntando qual que é Que você acha dessa moda de livros de pintura? o que eu acho da moda de livros de pintura. Livros de pintura, eu acho que tudo, de novo, tudo que nós falarmos aqui hoje, tudo que nós direcionarmos a nossa fala, vai ser sempre voltado para uma questão de mindset, de mentalidade, de você pegar e falar, cara, um exemplo, livro de pintura. Eu amo o processo de desenho à mão livre, de construção. Mas dependendo do motivo pelo qual você compra um livro de pintura, porque é uma realidade, isso é minha, eu consigo desenhar à mão livre e eu consigo, graças, né, a muito esforço, porque também não é de graça, não é muitas horas debruçado no papel, eu consigo fazer e consigo criar, sabe? Uma coisa que, às vezes, até o meu próprio livro. Às vezes, não, vou melhorar. Se eu quiser, eu consigo criar. Mas tem pessoas que não têm. Então, e se ela gosta de pintar, a pintura está dentro da arte. Então, eu não critico, porque é uma realidade de cada um. São gostos diferentes. E nós não somos iguais. Então, eu não posso, e vou melhorar meu comentário, nem vou falar assim que eu sou contra o livro. Porque ali você está, dependendo da pintura, aqueles livrinhos, porque eu já vi alguns, você desenvolve a coordenação fina e tudo mais, então tem muita coisa que é desenvolvido. Mas o que eu sempre defendo e vou defender é o motivo pelo qual você faz.
tá? Então, seja um livro de pintura, seja um pedaço de papelão, uma folha de sulfite, seja no chão, desde que não cause problema para o papai e para a mamãe, né? E nem para o marido e para a mulher, desenha. Mas é realmente sobre o prazer de fazer. Se gera prazer e a pessoa está feliz, tudo bem. Dani, tem uma pergunta aqui também da Wanda Duarte sobre a acessibilidade, né? Digamos assim. Ela também está se formando em letras libras e ela perguntou como que se passa a arte, né? Quais são as formas, como poderíamos passar a arte para pessoas surdas? Pessoas surdas. Isso. Ó, mais uma vez, independente da situação, estar presente. Porque se a pessoa ela não ouve, mas ela tem todos os outros sentidos que você pode trabalhar. Então, estar presente, adapta, sabe? Então, tem N recursos que você consegue trabalhar, estímulos que você consegue gerar. Às vezes, se colocar numa posição, mas isso, mais uma vez, realidade de cada um. Mas eu trabalho no Quintal, outro lugar, um parceiro maravilhoso aqui de Bebedouro, cidade vizinha, e tem crianças com essa dificuldade, né, que tem, e você faz o quê? Sente, está presente com a pessoa, sabe? Então você consegue trabalhar assim. Às vezes tá disperso, um toque com carinho, um gesto que seja com respeito e um toque que você dá, ela vira, você faz um gesto e traz. Por quê? Aí o curso de desenho que eu falei, ele não é preso dentro de uma caixinha. Mas acima de tudo, eu falo como que a pessoa gosta de ouvir, como que ela gostaria, e nesse caso, sim, sabe? É me colocando no lugar do outro. Se eu tivesse essa dificuldade, a primeira pergunta pergunto e devolvo para ela. Se você tivesse essa dificuldade, o que você faria? É o primeiro ponto. Porque que nem no começo, mais uma vez, eu fiz a descrição, porque isso acontece. Às vezes a gente acha a pessoa, ela não tem 100% da perda da visão, mas ela tem uma baixa visão. Então, se ela está no notebook ou está numa palestra, numa situação, ela não consegue ter clareza. O que que você faz com a comunicação? Leva clareza. Então, seja qual for o trabalho que você exerça, fale com clareza, se preocupe em levar clareza para a pessoa, sabe? Se colocando no lugar da outra e principalmente estando presente. Quando você está presente, você percebe um gesto, um olhar, um sorriso, uma cara feia. Então aí, só que para isso você está presente. O que eu diria dá para fazer, tem como fazer e é necessário fazer. Porque a inclusão, ela começa quando, mais uma vez, quando a gente deixa de lado a indiferença. Se você deixa de lado a indiferença, você começa a se colocar no lugar do próximo, você começa a fazer a diferença. E fazendo a diferença nesse sentido, você gera respeito. O respeito conecta, sabe? E aí você cria empatia. Então é uma coisa ligada para a outra. E aí é uma continha de multiplicação. Você multiplica essa ideia, porque a gente pode somar no início, mas depois você potencializa, multiplica para atingir o maior número possível de pessoas que realmente você consegue adaptar para a sua realidade, mas é estando presente, tá? 100% presente, já dizia Joel J. Esteja 100% presente, certo? Perfeito. Fez A sentido? gente também está aqui, nossa, com certeza. A gente tem aqui também uma outra pergunta da Pietra. Doni, você acha que a arte hoje, na educação, é bem aproveitada para o desenvolvimento criativo do aluno ou acha que é algo que poderia ser muito mais aproveitado? Acredito que, assim, direcionado às escolas, com a arte utilizada nas escolas. Também queria deixar aqui uma ressalva ao comentário do Júnior. Ele é professor de ciências biológicas, está nos acompanhando, ele tem algumas turmas na área de artes, né, de artes visuais, e disse que o conteúdo está ajudando ele bastante. Tá? Então, só Oh. reforçando aí a pergunta da Pietra, qual que é a sua visão a respeito do aproveitamento da arte no desenvolvimento criativo do aluno nas escolas? Ó, Pietra, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Num geral, eu vejo, porque eu também dou aula em escolas aqui, sabe? Eu tenho turmas formadas dentro de escola e eu vejo no dia a dia. E eu vou sempre voltar para esse lugar de que estar presente. E
Tem um método, a escola, o professor de sala de aula, ele tem um método. Então, quando eu dou aula do meu método, então é mais fácil para mim, de certa maneira, falar, mas eu tenho que criar a minha aula, eu tenho que fazer. Então, em partes é mais fácil, porque eu não tenho aquele cronograma que eu tenho que seguir. Mas mesmo que eu tivesse um cronograma para eu seguir, porque isso acontece às vezes, é você realmente pegar e tá ali. Sabe, porque eu sinto muita dificuldade, mas é no sentido, às vezes, mais uma vez, da questão de como a pessoa vê essa situação. Então, o que que acontece? A arte em si, ela tem que ser fomentada, sabe? Mas, acima de tudo, ela tem que ser vivida. Então, quando você pega numa sala de aula e você coloca alguma coisa para fazer, tem várias maneiras que você pode realmente trazer o aluno, sabe? Incluir ele. Então, mais uma vez, depende da situação, mas sim, é totalmente possível. E a gente estando presente no sentido de que é bom, é necessário, dá para melhorar sempre. Sempre. Porque a arte ela é um caminho, sabe? Eu sempre falo, o desenho, a arte, no geral, ela é um caminho. Ela não tem um ponto de chegada. A gente mira, a gente tem um norte, mas assim, é um aprendizado constantemente. E aí, o que que acontece? Quando o professor, ele está presente na sala de aula, você sabe as dificuldades e das individualidades, porque você convive. Então, ali é aquele jogo de cintura de você adaptar. É muito disso que eu falo no meus bate-papo com o pessoal, por conta disso, de trazê-lo mais uma vez para estar presente. Tudo se resume em estar presente para o ser humano, sabe? Não ficar no automático, porque quando a gente faz alguma coisa, seja uma aula, seja o que for, no automático, você começa a gerar hábitos e na hora que você percebe, você está fazendo ali repetidamente, e aí eu bate um sinal, sai. Não, abri a porta da sala, entrei, o que que eu vou fazer? A programação é essa. Então, como que eu vou fazer? Tá? Normalmente a gente tem tudo isso, só uma ilustração para fazer de você estar presente na situação. Então, aí sim. E outra, buscar conhecimento. Eu agradeço muito o pessoal que está aí, porque, cara, eu me dedico muito, eu não preciso ficar falando sobre, mas é fato, não tem um dia que eu não estude, não tem um dia que eu não treine, então, tudo que eu pego eu adapto para minhas aulas. Então, você pega e começa a gerar valor e construir algo da onde não tem. E tudo é relação de confiança, tudo se resume ao ser humano, tudo se resume ao relacionamento. Então, quando você constrói um relacionamento com o seu aluno, seja na sala de aula, seja onde for, você sabe que você está gerando valor. Você sabe que está no caminho certo. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser todos os dias voo de cruzeiro. Mas com certeza você sabe do legado que você está construindo, do porquê que você está fazendo. Então, quando você vai pegar aquele material e vai estudar para colocar na sala de aula, você estando presente, você vai falar, cara, isso aqui, se eu fizer esse negócio, e testa rápido, sabe? Se não vai conter princípios, se você não vai se prejudicar, e você sabe que você está fazendo e construindo algo com amor, coloca para jogo, entendeu? Quer ensinar um traço, vai lá, ensina. E outra, pessoal, professor, seja qual for, tem vontade, muitos professores falam assim para mim, eu quero fazer seu curso, mas eu não tenho tempo. Eu quero fazer seu curso, eu acho lindo, mas não dá. Meu, dá. Às vezes não é uma prioridade. E eu não estou falando isso do curso do Ani Moraes. Eu estou falando sobre você, para você que fala assim, cara, eu quero fazer algo, eu quero melhorar no meu trabalho. Coloco como prioridade. A gente tem aí a Uniaselv, aí o tanto de cursos que tem aí, sabe? Mas e aí o que é prioridade para mim? Então, a minha prioridade com relação à arte é transformar a vida, é deixar um legado, sabe? É amanhã os meus filhos pegarem e olhar e falar assim, cara, meu pai fez um negócio legal. Porque eu não tenho preocupação de falar assim para eles, não vou estar aqui mesmo. Ou então, vou falar com a pessoa, não estou preocupado em como que ela entendeu. Se ela entendeu errado, o problema é dela. Não, o problema não é dela. Você entendeu? Se ela não entendeu, eu vou me comunicar melhor. Sabe? Como que eu vou me comunicar melhor? Eu vou realmente buscar mais conhecimento, vou começar a fazer coisas que vão me trazer esse suporte para eu poder me comunicar melhor com a pessoa. E eu não estou falando só de palavras, eu estou falando de atitude, eu estou falando mais uma vez de estar presente, de um abraço, seja o que for. A arte, ela está na nossa vida. Então, você pega, gera valor, sabe? Mas acima de tudo, meu irmão, seja em qual área que for, esteja presente, sabe? E aí, quando você fala assim, eu não estou preocupado se a pessoa, ela entende como ela quiser. Não, ela não entende como ela quiser. Eu me expresso. Aí, se eu não entender, eu me entendo melhor.
até o ponto em que você está tranquilo, você conversou, explicou, direcionou tudo o que queria, está com a consciência tranquila e a pessoa não quer entender, aí também está tudo bem, beleza, segue a vida, entendeu? Aí está tudo certo. Mas o que depende de nós, quando eu falo isso, é sempre olhando para dentro, é sobre mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar minha comunicação. Eu vou fazer todo o possível para que eu seja claro nas minhas atitudes. Quem olhe para mim e fale assim, cara, esse cara aí vive o desenho no dia a dia, entendeu? Esse cara vive a arte. Então, tudo que eu coloco lá, curso de desenho Doni Moraes, venha viver a arte, é por conta disso, porque para mim arte é vida e a gente vive literalmente a arte. Então, tem que ser leve, e isso deixa a vida mais leve, seja numa sala de aula de artes, ciências, matemática, porque tudo é arte. Tudo dá para fazer de uma maneira mais leve, desde que você realmente esteja presente, mas acima de tudo, seja prioridade. Entendeu? Perfeito. Dani, última pergunta aqui, antes da gente partir para o encerramento, porque a gente já está no final, né? Temos ainda apenas 5 minutos só. Existe algum conhecimento necessário de antemão para poder fazer, por exemplo, o seu curso, né, como você está mencionando, que é o curso onde você ensina essa visão terapêutica, imersiva e integrativa da arte? Não, a única coisa que tem realmente é falar assim, vamos caminhar junto, vamos fazer, porque eu poderia partir para N motivos, mas um exemplo, ansiedade. Ansiedade não é motivo que impede. Eu não desenho porque sou ansioso, não. A gente desenha para combater isso. Você me entende? Então, eu estou passando por um processo depressivo, então eu não desenho. Não, isso é o que nos motiva a desenhar. Mas eu também desenho porque eu estou feliz, sabe? Eu estou realmente passando por. Então, não tem um pré-requisito para você desenhar. O que tem é vontade e colocar como uma prioridade e realmente você falar assim, cara, eu quero abrir uma oportunidade de ter um ponto de vista diferente, sabe? Para esse lado contemplativo, para esse lado de construção, mas não tem. O curso ele é totalmente pautado de uma maneira para que torne a vida das pessoas, dos alunos, inclusive a minha, mais leve. A gente não fica numa caixinha, a gente constrói. Se a gente cansa, a gente descansa, a gente não desiste, né? Lápis e papel, constrói, faz de novo, tenta de novo, paciência, tá presente, olha no olho, sorri, não tem como dar errado, mas o principal, eu quero, eu faço. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai estar caminhando já para o final, porque nós sabemos que temos alguns alunos que têm aula agora, tá? Então, eles estão saindo da Masterclass, também já vão entrando aí nas aulas, seus respectivos cursos, respectivas disciplinas. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença, Doni, a sua presença. Foi incrível esse tempo de qualidade que a gente passou aqui. Eu tenho certeza que agregou muito na vida de cada um que